Caríssimos amigos, fala-vos Afonso de Portugal. Foi recentemente publicado, no Observador da Direitinha, um excelente artigo da autoria do historiador João Pedro Marques, um dos poucos colunistas portugueses que vale realmente a pena ler. O artigo em causa, que poderão encontrar seguindo a hiperligação que eu incluí na descrição deste vídeo, é tão bom e tão pertinente que eu achei por bem partilhá-lo aqui no meu canal do YouTube. Uma vez que o professor João Pedro Marques é uma das poucas pessoas que, no panorama mediático português, se têm insurgido contra as tentativas, cada vez mais baixas, descaradas e recorrentes, de diabolização e revisionismo da história de Portugal. Em particular no que respeita à história dos descobrimentos. Para aqueles que eventualmente ainda não o conheçam, o professor João Pedro Simões Marques nasceu em Lisboa, a 15 de junho de 1949. Foi professor do ensino secundário e, depois, durante mais de 2 décadas, investigador do Instituto de Investigação Científica Tropical, bem como presidente do Conselho Científico desse instituto, entre 2007 e 2008. Sendo doutorado em História pela Universidade Nova de Lisboa, onde lecionou durante a década de 1990, a área de estudo do professor João Pedro Marques é a história da escravatura e das questões coloniais com ela relacionadas. Foi nessa área de estudos que atingiu relevo e notoriedade como historiador, tanto em Portugal como no estrangeiro. Efetivamente, foi autor dos primeiros e, até à data, únicos estudos aprofundados sobre a forma como Portugal lidou com o problema da abolição do tráfico de escravos e da escravidão. O seu livro Os Sons do Silêncio, o Portugal de 800 e a abolição do tráfico de escravos, foi considerado pela revista Análise Social como uma pedra angular para a história de Portugal, assim como para a de Angola e do Brasil. O livro foi traduzido para inglês, publicado em Nova Iorque e Oxford, e teve um assinalável impacto entre os historiadores estrangeiros da especialidade, porque veio colmatar uma grande e muito lamentada lacuna. De facto, pouco se sabia sobre a forma como Portugal, o pioneiro do tráfico transatlântico de escravos, pusera fim à sua participação nesse comércio. João Pedro Marques preencheu essa lacuna historiográfica, e o seu trabalho foi elogiado no estrangeiro por um grande número de historiadores e revistas de história. É autor de dezenas de artigos, recensões críticas e de 8 livros sobre temas coloniais. Num desses livros, intitulado Revoltas Escravas, Mistificações e Mal-Entendidos, argumentou que, ao contrário do que se pensa e geralmente se afirma, as resistências e revoltas dos escravos tiveram pouca influência na abolição da escravatura e que foi a ação dos abolicionistas ocidentais, com os ingleses em primeiro plano, que levou ao fim dessa instituição. O livro foi traduzido para a língua inglesa e viria a ter assinalável repercussão na sua área de estudos, tornando-se central no debate sobre as causas que terão levado à abolição da escravidão. Esse debate ainda prossegue, suscitando livros de resposta de outros historiadores e estendendo-se por seminários de universidades norte-americanas e europeias. Em 2010, João Pedro Marques deixou o Instituto de Investigação Científica Tropical e a carreira de investigação para se dedicar, em exclusivo, à literatura. Escreveu até ao momento 6 romances históricos, todos publicados pela Porto Editora. Se bem que no período anterior a 2010, João Pedro Marques já tivesse escrito em jornais e revistas, foi sobretudo a partir de 2010 que essa atividade se tornou mais frequente, sendo, ou tendo sido, colaborador regular de vários jornais, entre os quais o Público, o Diário de Notícias e o Observador. E foi precisamente no Observador que foi publicado o artigo que irei ler já a seguir, intitulado Ajustando a História à Vontade do Freguês. Aproveitem, caros amigos. Aproveitem, que é de graça. Há tempos, numa entrevista, Joacine Catar Moreira assumiu, como muitos outros ativistas têm assumido, o desejo de alterar o ensino da história em Portugal. A então deputada não queria, como ela própria disse, que se deixe de estudar os Lusíadas. O que queria, e julgo que ainda quer, é que, a par das façanhas dos heróis, fossem mostradas também as violências que acompanharam aquilo a que chamamos descobrimentos. Este desiderato é razoável, numa visão equilibrada do passado,
Mas o que está em causa é precisamente o justo equilíbrio nos pratos da balança. Uma história boa é uma história equilibrada e expurgada dos venenos da ideologia. Será essa a história que os ativistas desejam? Convém não perder de vista que muitos deles querem um museu da escravatura, mas são militantemente contra um museu dos descobrimentos. Quais são, então, os componentes da receita que preconizam? Qual o conteúdo das mudanças que gostariam de introduzir? Essas coisas raramente nos são ditas. Podemos, ainda assim, ficar com uma ideia do que pretendem se estivermos atentos às suas opiniões. Joacim Catar Moreira, por exemplo, não quer apenas uma explicitação da violência. O que estamos a pedir, afirmou na mesma entrevista, é uma revisão da história colonial, da maneira como nos é contada e recontada, com a heroicização dos colonizadores e alguma passividade dos colonizados. E, numa outra entrevista, a deputada especificou melhor, confessando não entender por que razão os africanos teriam aceitado a escravidão e o tráfico de pessoas escravizadas. Abro aqui um parêntese para confessar a minha perplexidade sempre que me dou conta de que Joacim Catar Moreira e muitas outras pessoas da extrema-esquerda julgam que a escravidão e o tráfico de pessoas não existiam em África antes da chegada dos europeus e que teriam sido práticas impostas por estes. Mas fechemos este parêntese, passemos adiante e voltemos às interrogações da ex-deputada. Como ela duvidava e lhe repugnava que muitos africanos tivessem encarado a escravidão e tráfico com aceitação ou até de bom grado, Joacim imaginava as populações africanas, escravizadas ou não, sempre prontas a rebelar-se, situação que, estava convicta disso, só não seria do conhecimento público e assunto de manual escolar por ter sido maldosamente omitida. Queria, por isso, que a alegada omissão fosse corrigida nos programas da disciplina de História. Ora, por muito contraintuitivo que possa ser, não há omissão nenhuma, nem tal seria provável. A história da escravatura é um dos temas mais estudados nas últimas décadas, e a história da resistência escrava está na moda há perto de 30 anos. É errado supor que houve uma forte e permanente resistência dos africanos, ou de qualquer outro povo, aliás, à escravatura. Como David B. Davis mostrou, os escravos revoltaram-se menos do que os camponeses livres. Por alguma debilidade específica? Não. Apenas porque estavam desenraizados, fragilizados de mil modos e porque a repressão sobre eles era, ou podia ser, brutal. Para que escravos desencadeassem uma revolta, era necessária grande coragem, enorme desespero ou ambas as coisas. Por isso, a cidade de Luanda, que foi durante séculos o grande depósito e ponto de passagem de escravos a caminho das Américas, nunca teve revoltas escravas. Por isso, nas colónias americanas, as revoltas foram, durante os primeiros séculos, menos frequentes do que se diz ou se imagina, mesmo naquelas zonas onde uma relação de 10 ou 11 escravos negros para um cidadão livre era altamente propícia a rebeliões. As coisas só começaram a mudar com o advento do abolicionismo, em finais do século XVIII, altura em que, então sim, eclodiram muitas revoltas. Até então, a generalidade dos africanos aceitou a escravidão e o tráfico porque a maior parte deles não pensava nem agia como Joacim Catar Moreira e os seus colegas ativistas o fazem no século XXI. O passado foi o que foi, e não aquele que achamos, agora, que deveria ter sido, e contar uma coisa diferente aos nossos alunos pode ser muito moderno e politicamente correto, mas é falsificar a verdade histórica. Infelizmente, é para aí que vamos. Porquê? Porque as narrativas históricas que se aceitavam há 10 ou 20 anos não agradam a estes ativistas. O que pretendem, então? Dito de uma forma simples, querem uma narrativa alternativa que se contraponha a uma narrativa oficial. É assim que a designam, narrativa oficial, que teria dolosamente ignorado ou riscado os africanos do mapa da história. Esse é o seu fio condutor, de modo que muitas vezes essa narrativa alternativa nada mais é do que uma contranarrativa. Luísa Semedo, uma outra ativista, escreve um artigo no Público no qual afirmou o seguinte: temos direito a que a nossa história, a que as nossas vivências não sejam branqueadas, relativizadas, desqualificadas, apropriadas por uma narrativa homogeneizante que tem como principal intuito esconder verdades embaraçosas e perpetuar privilégios. Luísa Semedo, que usou nesse pequeno artigo
11 vezes as palavras luta e lutar, não concretizou as suas reivindicações, nem nos disse a que história se acha com direito. Também não nos revelou que verdades embaraçosas estariam a ser escondidas. Mas o que importa perceber é que muitas destas pessoas têm o sentimento e a convicção de que muito do passado lhes tem sido sonegado e querem refazer a história de modo a que ela confira dignidade aos oprimidos e seus descendentes. Por isso, são favoráveis, por exemplo, a que se apague a imagem histórica do escravo negro dócil e pacífico e se coloque em seu lugar a do escravo intrinsecamente rebelde, independentemente do que está documentado. Há uns meses, o conhecido ativista Mamadou Ba escreveu o seguinte nas redes sociais. Aos que nos acusam de querer reescrever a história, respondemos que queremos muito mais, porque merecemos muito mais, queremos reinventá-la para que todo o mosaico étnico da sociedade portuguesa nela se reflita bem e com dignidade. Esta passagem, assumida de forma clara, é todo um programa de ação que é, aliás, compreensível da parte de pessoas que se veem a si próprias como representantes e advogadas dos que, no passado, foram estigmatizados, ignorados, brutalizados e explorados. Podemos, por isso, entender essa sua intenção. Mas será história? Em muitos casos, aquilo que resulta da tal reescrita referida e desejada por Mamadou Ba não é, porque não assenta em documentos, nem na respectiva crítica documental, mas apenas em conjecturas e convicções ideológicas. O mais grave, porém, e aqui falo do ponto de vista da seriedade da história enquanto campo do saber, é que esta agenda não é uma mera reivindicação de um grupo de ativistas negros e de pessoas que se sentem marginalizadas ou incorretamente representadas pela história que se leciona nas escolas. No mundo ocidental, essa agenda está a ser empenhadamente passada à prática por muitos historiadores engagés, também eles ativistas à sua maneira, os quais têm vindo a contribuir com o seu trabalho e com a sua investigação para ajustar a história à vontade do freguês. O artigo do professor João Pedro Marques termina aqui. Se ainda houver alguém a ouvir-me, e digo isto porque as estatísticas que me são disponibilizadas pelo YouTube revelam que a maioria dos meus ouvintes raramente passa dos 3 minutos, o que, em princípio, será culpa minha, mas se ainda houver alguém a ouvir-me, gostaria de explicar o porquê de eu ter decidido partilhar este artigo do professor João Pedro Marques precisamente agora, a uma semana das eleições legislativas de 2022. É que, ao longo de quase todos os debates e discursos que tenho ouvido durante esta campanha eleitoral, praticamente não se tem falado da influência crescente e muito preocupante dos ativistas que o professor João Pedro Marques também denunciou na sua crónica. Este género de ativismo revisionista é uma das facetas mais tenebrosas da imigração de fronteiras escancaradas, desde logo pelos objetivos sinistros que pretende atingir, que são o apagamento irreversível da história de Portugal verdadeira e sua substituição por uma história vigarizada, fabricada à medida das aspirações políticas e materiais daqueles que nula pretendem impingir. Mas o grande perigo desta substituição reside sobretudo no facto de que a esmagadora maioria dos portugueses não tem quaisquer defesas contra ela, porque ela está a ser operada a um nível académico, que é um nível a que a maioria dos portugueses nem sequer pode aceder, muito menos reagir ou contestar. E se um povo sem memória é um povo condenado a repetir os erros do passado, um povo com uma memória falsificada será um povo condenado a repetir os erros que os seus inimigos quiserem que cometa. Porque não haja dúvidas, nem paninhos quentes. A Joacine Catar Moreira, a Luísa Semedo e o Mamadou Ba são efetivamente nossos inimigos, inimigos de Portugal e dos portugueses, porque o seu objetivo declarado é transferir recursos e património dos portugueses para os imigrantes, ou seja, roubar-nos, para sermos precisos e rigorosos. Roubar os portugueses em nome de uma suposta retribuição histórica que não tem nenhuma base concreta de sustentação factual. Isto é extremamente importante de ter em mente quando formos votar no próximo dia 30, caros amigos. Há um número crescente de pessoas que, aqui em Portugal, a partir do conforto e do enorme privilégio do meio académico, trabalham ativa e incansavelmente para nos roubar, para dar o que é nosso a terceiros. E, a avaliar pela ausência de um discurso condenatório dessas pessoas em quase todos os partidos que concorrem às eleições,
Pelo contrário, quase todos os partidos parecem ambicionar cada vez mais a imigração. Devemos considerar muito seriamente a quem vamos dar o nosso voto no próximo dia 30. Não podemos continuar a fechar os olhos a este problema, porque é garantido que ele irá agravar-se nos próximos anos, sobretudo quando todas as sondagens disponíveis apontam para uma vitória clara do Partido Socialista, um partido que aposta abertamente na imigração como panaceia para todos os problemas de Portugal. Reparem bem, se já temos personagens do calibre da Joacine e do Mamadou hoje em dia, imaginem o quão reivindicativos e arrogantes se irão tornar os autoproclamados representantes das minorias étnicas em Portugal, se continuarmos a permitir que o seu número cresça sem controlo. Peço-vos encarecidamente que pensem nisto. O futuro dos vossos filhos e netos depende disso. Saudações nacionalistas.